Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática e o nosso conteúdo é relação entre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? A gente vai conhecer essa relação entre esses ângulos que são feitos através de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Não se preocupe, a gente vai revisar o que são retas paralelas e o que é uma reta transversal. Vamos conhecer os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos correspondentes, os ângulos alternos internos e também os ângulos alternos externos. Vamos iniciar fazendo uma revisão que são retas paralelas. Essa reta R e essa reta S são retas paralelas. Paralelas por quê? Porque elas têm a mesma distância, em cada ponto dela, de uma para outra é a mesma distância. Você percebe que é a mesma distância. Ou seja, retas paralelas têm a mesma medida entre as duas retas. Se eu puxar essa reta R no mesmo sentido, que ela está aqui sem curvar, sem dobrar, e puxar essa reta S também no mesmo sentido, sem curvar e sem dobrar, elas nunca vão se encontrar e vão continuar com a mesma distância, certo? Esse é um par de retas paralelas. E aqui vocês têm uma reta transversal cortando, o par de retas paralelas. As retas paralelas que vocês acabaram de ver, reta R e S paralelas, cortadas por uma transversal. Essa vermelha aqui é a transversal. Tá? Essa reta transversal aqui, ela corta duas paralelas e você percebe que formou-se 8 ângulos, certo? Se essa reta transversal ela fosse em pezinho, bem retinha, e formasse ângulos retos, eu diria que ela era uma reta perpendicular, tá certo? Como ela não formou o ângulo reto, a gente vê que é ângulo agudo e obtuso, todos aqui agudos e obtusos, então ela é chamada de transversal. Se formassem ângulos retos, seria perpendicular, tá certo? Então aqui nós temos um par de paralelas cortadas por uma transversal. Vamos ver mais uma vez, Desenhei uma reta e desenhei outra com a mesma distância entre os seus pontos, mesma distância, Então aqui nós temos um par de retas paralelas. Agora eu vou desenhar uma reta transversal. Transversal cortando as duas paralelas. Paralelas R e S e a transversal T. Certo? Percebam novamente, formaram 8 ângulos. 4 aqui e 4 aqui. Tá? São esses ângulos que a gente vai estudar um a um, né? A gente percebe que alguns são iguais. Esse aqui já dá para perceber que é igual a esse. Vamos ver melhor? Percebam que o ângulo vermelho é o mesmo ângulo amarelo, é do mesmo tamanho, é a mesma medida, é a mesma abertura. Percebem isto? O ângulo verde é a mesma abertura do ângulo azul, mesmo tamanho. Então, se eu souber a medida de qualquer um desses, eu consigo descobrir os outros. Esse ângulo vermelho que está aqui em cima e esse que está aqui, é o mesmo valor também, A gente vai ver o nome de cada ângulo desse, tá? Esse ângulo azul aqui é o mesmo daqui, esse amarelo é o mesmo daqui, o valor é o mesmo. Se eu disser que aqui é 30 graus, aqui também vai ser 30. Se eu disser que esse vermelho é 30, o amarelo também vai ser 30, tá? E se eu conseguisse descobrir o valor do ângulo vermelho, se eu dissesse que era 30 graus, eu conseguiria também descobrir o verde. Perceba que o verde é maior do que o vermelho, Mas como é que eu descobro o verde sabendo o vermelhinho aqui? Simplesmente porque isso aqui, é meia circunferência, não é? É um semicírculo. Se aqui fosse 30 graus, aqui seria o restante que completava os 180, não é? 180, não é isso? Metade de um círculo é 180? Um círculo completo é 360 graus? Então, se eu olhar para metade do círculo e tiver 30 graus, eu pego 180 menos 30, tá? Só um exemplo para vocês entenderem e relembrar melhor. Vamos lá conhecer. Retas paralelas cortadas por uma transversal. E vamos começar pelos ângulos opostos pelo vértice. Aqui nós temos dois ângulos que eles são considerados opostos pelo vértice, né? Vamos tentar entender esses nomes, Opostos pelo vértice. O vértice deles são bem aqui, No encontro dos dois ângulos é o vértice. E eles são opostos, Um é de um lado e o outro é do outro lado. Todo ângulo oposto pelo vértice são iguais, tá? Se você perceber, a abertura desse é a mesma dessa, que nem a gente viu na anterior. Então, o nome desse par de ângulo aqui é oposto pelo vértice, ou opostos pelo vértice. E são iguais, tá? Já pode anotar esse conceito. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Esse outro aqui maiorzão, que é obtuso, em relação a esse outro aqui de cá, ele é oposto, não é? Também são opostos pelo vértice e são iguais, certo? Os ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais, sempre.
Continuando aí com o oposto pelo vértice. Mais um exemplo, ó. Que nós temos só duas retas, tá? Duas retas se cruzando, ó. E a gente percebe que do lado C, o ângulo C e o ângulo 37 graus, ó, são opostos pelo vértice, ó. Aqui é o vértice, eles são opostos. O ângulo A e o ângulo 143 graus são opostos pelo vértice, ó. Então, se o C e o 37 graus são opostos, quer dizer que o ângulo C mede a mesma coisa que o 37, ó. Então, se aqui é 37, aqui também é 37, tá bom? O C é 37 graus. O ângulo A é igual ao ângulo 143 graus. Se você perceber, 143 é a mesma abertura aqui, ó. Ok? Ó, 37 graus e 37 graus são opostos pelo vértice. E o ângulo A também é 143 graus. Mas como é que eu descobri o ângulo A? Que não, se eu não tivesse aqui embaixo esse valor, dava para descobrir? Dava, né? Porque, ó, se eu tenho aqui 37 graus, para chegar aqui o 143, é só subtrair por 180, tá? 180 menos 37 graus, que é novamente o semicírculo. 180 menos 37 graus dá 143 graus, tá bom? Ainda ângulos opostos pelo vértice. E agora veio com variável, incógnita, né? Letras. Então, tem como eu descobrir o valor de cada ângulo? Sim, primeiro, antes de descobrir o valor de cada ângulo, eu tenho que descobrir o valor do x. Mas como é que eu posso fazer para descobrir o valor do x? Se é para descobrir o valor do x, então tem que armar uma equação do primeiro grau, tá bom? Como é que eu vou armar essa equação do primeiro grau? Através do que eu aprendi aqui, ó. O que são ângulos opostos pelo vértice? Eu aprendi que os ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Então, aí é que está. Eu vou armar a equação nesse sentido, ó. O ângulo aqui é igual ao ângulo aqui. Ou seja, o ângulo 8x menos 10 é igual ao ângulo 6x mais 5. Então, é só eu armar a equação desse jeito. Colocar, armando e colocando a igualdade bem no meio, separando os dois lados aqui, ó. Já que eles são opostos, eu coloco a igualdade no meio para dizer que eles dois são ângulos iguais. Tá bom? Então, sempre em ângulos opostos pelo vértice, se você não tiver o valor do ângulo, aparecer variável x, você pode armar uma equação do primeiro grau, armando um dos ângulos igual ao outro ângulo, desde que ele seja oposto, ó. Se fosse esse ângulozão aqui maior, tinha que ser igual a esse aqui de baixo, tá? Agora, se fosse esses dois aqui, ó, esse 8x menos 10 com esse pedaço tá faltando, aí aqui não é igual, aqui é o quê? É a metade de um círculo, ó. Isso aqui é 180 graus. Então, você tem que saber quanto é que você vai igualar. Se você vai igualar um ao outro, se você vai igualar a 180, ou se você vai igualar a 90 graus, ou a 360, vai depender muito da figura, tá bom? Vamos fazer essa aqui, ó. Um lado é igual ao outro. Então, eu vou armar a equação. E nessa equação aqui, eu aconselho vocês a armarem o que tem mais x no primeiro membro, ó. Aonde tem mais x, eu vou colocar no primeiro membro. Aonde tem menos x, eu vou colocar no segundo membro. Para ficar mais fácil na hora da resolução. E vai ficar dessa forma, ó. 8x menos 10, tudo que está aqui, igual a 6x mais 5. Igual ao outro lado. Conseguem compreender? E agora é só resolver a equação do primeiro grau, tá bom? Lembrando que é do primeiro grau, porque, ó, o expoente aqui é 1. É invisível, ó. Não é do segundo grau, porque para ser do segundo grau tem que ser elevado a 2, né? Então, vou deixar o x do lado de cá, vou trazer o x do outro lado para cá e trocar os sinais, tá bom? O que tiver positivo é negativo, o que tiver negativo é positivo. Então, eu vou ficar com 8x menos 6, que esse 6 vem para cá, e vou ficar com 5 mais o 10, ó, esse 10 vai para lá. Então, ó, o 6 mudou de lado, trocou o sinal. O 10 mudou de lado, trocou o sinal, tá bom? O 5 não mudou, ó, o 5 permaneceu 5. Tá? Eu só tirei esse sinal de mais aqui porque não era necessário aparecer. E agora é só resolver 8x menos 6x, vai dar 2x, 5 mais 10, 15. E aqui é só dividir, ó, 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, isso aqui é a fração, tá armada, essa barrinha também representa uma fração. 15 meios, ou 15 dividido por 2. Mas é necessário dividir, eu posso deixar a fração? Nesse caso, é necessário dividir porque eu quero saber o valor do x para saber o valor do ângulo, ó. Tá? Para saber o valor do ângulo, é interessante eu saber que número é esse, nem que seja quebrado. 15 dividido por 2, eu sei que é a metade do 15, que é 7,5. Então, 7,5 é o valor do x, tá? Não é o valor do ângulo ainda. Quando a pergunta vier, qual é o valor de cada ângulo? Aí você ainda tem que depois descobrir o ângulo. Qual é o valor do x? O valor do x você pode parar aqui, ó. Mas o valor de cada ângulo é como? É só substituindo aqui, ó. Se é 8x, vai ficar 8 vezes o valor, ó. E depois tirando 10.
Se é 6x, vai ficar 6 vezes o valor do x. E aí acrescenta 5. Então, os valores aqui tem que dar iguais. Vamos lá testar? Pegando aqui o 6x mais 5, ó, substituir, ó, 6 vezes o valor do x, que é 7,5, mais o 5 que tem aqui, ó. Então, o ângulo é tudo isso, 6 vezes o valor do x mais 5. Quanto é que dá 6 vezes 7,5? Vai dar 45, mais o 5 é para ser 50, né? E esse aqui também vai dar 50, será? 8 vezes o 7,5 é para dar 60. 8 vezes 7,5 dá 60. Tirando 10, dá 50 também, tá bom? Ou seja, esse ângulo é 50 graus, esse também é 50 graus, porque são opostos pelo vértice, tá bom? Se eu sei que esse é 50, eu conseguiria descobrir esse, não conseguiria? Pense aí, quanto é que mede esse? Lembrando que a metade de uma circunferência é 180 graus, ó. Se aqui é 50, se eu quisesse saber esse ângulo aqui em branco, pense aí, vê se você consegue. É para ser 180 menos 50, né? Que é para dar 130. Aí vai depender muito da questão, viu? Se a questão quiser saber qual é o valor do x, qual é o valor de cada ângulo, né? Qual é o valor do ângulo que não apareceu aqui nada, né? O valor que está aqui em branco, tá? Então fique esperto na pergunta. E agora vamos conhecer ângulos correspondentes, tá? A gente aprendeu que são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Agora vamos para outro conceito, ângulos correspondentes. Nós temos novamente duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Estão localizados na mesma posição, os correspondentes estão na mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal, portanto, são sempre iguais. Então, os correspondentes também vão ser sempre iguais, estão na mesma posição. Os ângulos correspondentes são sempre congruentes. Congruentes quer dizer também iguais, tá bom? Que posição é essa que eu quero dizer, ó? Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Tá na mesma posição que esse, não tá não? Se eu transferir esse ângulo daqui pra cá, é a mesma coisa, é o mesmo tamanho. Esse aqui, ó, desse lado de cá, ó. Se eu transferir isso aqui pra cá, ó, é a mesma coisa. Então, isso é um ângulo correspondente. Quer dizer que é o mesmo ângulo que tá aqui, é o mesmo que tá aqui. Se eu transferir toda a reta R aqui com essa reta transversal para essa reta S, para cima da reta S, ó, vai ficar um em cima do outro, né? Um sobreposto ao outro, é a mesma coisa. Então, isso são os ângulos correspondentes. E cada um tem o seu correspondente, ó. Esse é correspondente a esse aqui. A gente vai ver mais na frente, mais explicadinho, ó. Ó, vamos perceber aqui melhor. Quem é correspondente de quem? Né? Agora com letras. O ângulo A, né? Representado com um chapéuzinho em cima para dizer que é ângulo, tá? O ângulo A é correspondente de quem? Você acha que é do C, do F ou do I? Ó, o ângulo A é correspondente do F, tá? Ó, perceba que se eu transferir ele daqui para cá é a mesma coisa, tá? Vou só sobrepor um sobre o outro. O ângulo C é correspondente de quem? O C é do I. O B, ó, o B é do G e o D é do H. Então, ó, quem é correspondente de quem? A com o F, ó, como eu falei, o A com o F, o B com o G, ó, o B com o G, o C com o I e o D com o H, ó, tá aqui tudo anotadinho, ó. Tá? E eles são o quê? Ó? O A com o F é o quê? Ele é congruente, são congruentes, ó. Aqui é o símbolozinho, tá, de congruentes, quer dizer que é igual. Parece com um símbolozinho de igualdade, tá, mas representa congruentes, tá bom? Anota esses exemplos. Vamos continuar com ângulos correspondentes. Ó, se eu tiver aqui o ângulo A valendo 43 graus, quanto é que mede o ângulo F? Já que eles são correspondentes, o ângulo F vai medir 43 graus também. É para isso que vai servir você conhecer cada ângulo desse. Tá? É interessante você conhecer por isso, porque você vai conseguir descobrir, né, vários ângulos. Se você não conseguir aprender todos os nomes, né, correspondentes, né, opostos pelo vértice, alternos internos que a gente vai ver ainda, alternos externos, não tem problema. O interessante é você entender, ó, que esse ângulo aqui, ó, tá na mesma posição desse, né, a abertura é a mesma, então tem o mesmo valor. Se você entender isso, já é muito importante. Então, o ângulo A é igual ao ângulo F, porque são correspondentes. Que mais? Quem mais? Se eu não tenho um ângulo B, nem tenho um ângulo G, mas eu consigo descobrir. Tá, ó, se eu já tenho um ângulo A e esse aqui completa esse, ó, meio círculo, então para conseguir descobrir o B é só subtrair por 180, tá bom? E aqui vocês têm um círculo completo, ó, o todo aqui tem que dar 360. Subtraindo 180 menos 43 é para dar 137, né?
Então, pronto, completei aqui, ó. O que completa o A é o B, que é 137 graus. Se eu já sei o 137 graus, eu já sei também o C, ó. Mas por que, professora? Porque o C é o oposto, ó. É o mesmo valor, não é? Se eu já sei o B, eu também sei o G. Mas por quê? Porque ele é correspondente do B, ó. E é o mesmo valor, tá? E assim por diante. Por isso que é interessante você conhecer, ó. O G e o B é o mesmo valor. O D e o A é o mesmo valor. Por quê, ó? São opostos, ó. Acabamos de conhecer, opostos pelo vértice. O F e o H também é oposto, ó. Mesmo valor. O C e o B também é oposto, ó. Você percebe que um está aberto para cima e outro para baixo, tá? Eles são opostos. As aberturas deles são contrárias. E o I é o oposto do G, tá bom? E vamos ver agora uma equaçãozinha simples. Ângulos correspondentes, ó. Esse ângulo x mais 15 é correspondente do 40. Se você tirar o ângulo x mais 15 daqui e colocar em cima aqui do 40, vai ficar bem em cima, não vai sobrar nenhum espaço. É o mesmo tamanho, é a mesma abertura. Então do mesmo lado, ó. Então, eles são correspondentes. Se são correspondentes, eu quero saber o valor do x nesse caso, ó. Porque eu já sei o valor do ângulo. Se aqui é 40, eu sei que aqui também vai dar 40. Eu só quero saber aqui o valor do x. Então, vamos armar a equação. Eu posso armar uma equação como? Se eu sei que eles são correspondentes, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso pegar um igual ao outro. Não posso, não? Ou seja, x mais 15 igual a 40, porque eles são iguais. O que deu aqui 40, aqui também tem que dar 40. E isso você faz até mentalmente, porque se você sabe que aqui é 40, né? 40, ó, tem um 15 para chegar no 40, né? Mas eu vou armar aqui uma equaçãozinha, ó. Deixa o x no primeiro lado, deixa o 40 no segundo lado e leva o 15 para lá com o sinal trocado, ó. Ficou 40 menos 15, que é 25. Faz sentido, ó. Se o x é 25, 25 mais 15 é 40, né? Aqui também é 40. São ângulos iguais, são ângulos correspondentes. Vamos conhecer agora os ângulos alternos internos. Como o nome diz, é internos. Internos é aonde? Dentro de quê? Dentro das paralelas, ó. Tá? Só vai acontecer aqui dentro. Os alternos internos vai acontecer dentro das paralelas, não fora, ó. Tá bom? Por isso que é internos. E existem os alternos externos, que a gente vai ver logo depois desse. Alternos por quê, ó? Porque alternando, ó, é um de um lado e o outro do outro lado. Tá? Esses dois aqui são alternos internos. Um de um lado e o outro do outro lado, ó. Certo? Alternos internos. Perceba aqui, ó, os alternos internos, ó. Esse ângulo alfa e esse ângulo beta são alternos internos. Estão dentro das paralelas, tá? E estão alternando um de um lado e o outro do outro lado, ó. Percebem isso? Tá? Sempre que tiver um do lado e o outro do outro lado, dentro das paralelas, eu chamo de alterno, que está alternando, e interno, que está dentro. O outro aqui, ó, esse outro ângulo alfa com esse outro ângulo beta, ó. Um de um lado e o outro do outro lado. Alterno e interno também. Vão existir, né, 4 ângulos aqui dentro, sendo que 2 pares diferentes, né, ó. Esse par é alterno e interno e esse outro par de ângulos também é alterno e interno. Então, ó, recapitulando, estão entre retas paralelas, tá? Estão dentro, entre e em lados opostos, tá bom? São sempre iguais também. Então, ó, mais um que eu sei que é igual, ó. Esse com esse, ó. Estão alternando os lados, mas as aberturas são as mesmas, ó. Essa abertura é a mesma dessa. Ou seja, o tamanho do ângulo é o mesmo. Então, quando eu tiver ângulos alternos internos, eles vão ter a mesma medida. Esse aqui com esse, ó, mesma medida. O que não vai ter a mesma medida? Esses dois aqui, ó, nunca vão ter a mesma medida, ó. Se você perceber, esse é um ângulo mais agudo e esse é obtuso, tá? Então, isso aqui forma um 180, mas um é maior do que o outro. Agora, um de um lado e o outro do outro lado, ó. Alternando, ó, mesma medida. Esse aqui desse lado e esse do outro lado também é igual, mesma medida. Anotem exemplos. Vamos tentar resolver isso aqui, ó. Isso aqui é um par, né, ó, um de um lado e outro do outro, de ângulos alternos internos, ó. Alternando, eu estou desse lado, o outro está do outro lado, ó. Tá alternando, um de um lado e o outro do outro. Interno, porque estão dentro das retas paralelas. E eu não tenho valor numérico, eu tenho valor com x, né? Ou seja, eu tenho expressões aqui algébricas. Para mim descobrir o valor do x, é só eu armar a equação do primeiro grau. Se eu sei que são ângulos alternos internos, então eu vou armar uma equação do primeiro grau igualando os dois lados, porque eu sei que eles são iguais, ó.
Olha a abertura desse para a abertura desse. A mesma abertura. E como eu acabei de aprender que alternos internos são ângulos iguais, então eu igualo esse lado todo igual a esse lado todo. Vamos lá ver a equação? Ó, comecei sempre armando pelo lado maior, que tem mais x, viu? Ó, 8x menos 60 igual a 4x mais 20. Vou deixar aqui nesse lado 8x menos 4x, porque o 4x veio de lá para cá, ó, e trocou o sinal. E vou deixar do lado de lá o 20 e vou levar o 60, mais 60, né? Porque eu tinha menos 60 e foi mais 60, tá certo? E agora é só resolver 8x menos 4x e 20 mais 60, ó. Vai dar 4x igual a 80. Baixa o x igual a 80 dividido por 4. 80 dividido por 4 é 20. Achei o valor do x. Se a questão pedir qual é o valor do x, você pode parar aqui. Mas se a questão pedir qual é o valor de cada ângulo, tá? Você ainda vai substituir, ó. Aonde for x, vou colocar o valor de x, que é 20. Então, vamos lá substituir. Pegar aqui 4x mais 20. 4 vezes 20 mais 20, tá? O x não é 20, ó. Então, 4 vezes 20 mais 20. 4 vezes 20 é 80, mais 20 vai dar 100, né? Vamos fazer a outra equação. 8x menos 60. Vai ser 8 vezes 20 menos 60. 8 vezes 20 é 160, né? Menos 60 dá 100. Ó, perceberam? Tanto um dos ângulos deu 60, esse aqui. Esse também deu, aliás, deu 100, né? Desculpa. Tanto um deles deu 100 graus, como o outro também deu 100 graus, ó. Provando que a gente acabou de aprender que ângulos alternos internos são sempre iguais, tá bom? Anotem os exemplos. Vamos agora para os ângulos alternos externos, tá? Para fechar o nosso conteúdo, ó. Nós acabamos de aprender ângulos alternos internos, certo? Continuamos com as duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Estão nos lados externos, como o nome já diz, é do lado de fora, ó, externo das retas, tá? Não é mais dentro. Acabamos de ver que era interno, era dentro das paralelas. Agora vamos trabalhar com os ângulos que estão fora das paralelas, ó. Externos às retas paralelas e opostos pelo vértice. Portanto, são sempre iguais. Então, ó, esse ângulo aqui, que é alterno, externo, né? Esse aqui é igual a esse aqui, ó. E esse aqui também, que é alterno externo, é igual a esse aqui. Se você perceber, ó, novamente, alternos porque estão em lados opostos, ó. Esse aqui está desse lado e esse está desse lado. De certa forma, é oposto pelo vértice, né? Eles estão opostos pelo vértice. Só não estão se encontrando aqui esse vértice nesse, ó. Mas esse está de um lado e esse está do outro lado. Então, são novamente iguais. Esse está de um lado, esse está do outro lado. Também são iguais, tá bom? Vamos ver exemplo. Então, nós temos aqui esse ângulo azulzinho, que é 20x menos 40, que é o mesmo valor desse aqui, ó, azulzinho. Esse aqui está desenhado um pouco maior porque ele está mais afastado, ó, mas se eu desenhar bem aqui, ó, a abertura desse ângulo tá a mesma dessa, ó. Então, se esse aqui é a mesma abertura desse, eu posso igualar e fazer a equação, né? Esse lado igual a esse, ó. Ou então esse igual a esse, tá certo? São ângulos alternos externos, estão fora das paralelas e estão alternados, ó, um de um lado e o outro do outro, tá bom? Então, vamos armar a equação. Fica 20x menos 40 igual a 10 mais 40, ó. Um lado é igual ao outro. Vamos deixar o x tudo no primeiro membro. Quem mudou de lado foi o 10x, ele veio negativo. Quem mudou de lado aqui foi o 40, né? Ele foi positivo. Já tinha um 40 aqui, certo? Repeti. E o outro era negativo, foi positivo. Tenho 20x, tiro 10x, fico com 10, né? Tenho 40 mais 40, fico com 80. E agora é só dividir. X igual a 80 dividido por 10, que dá 8. Novamente, o valor do x é 8. Se a questão só quer o valor do x, pode parar. Se ela pedir o valor de cada ângulo, vamos substituir, tá bom? Vamos substituir. Pra gente treinar, né? Substituindo aqui 20x menos 40, é 20 vezes o valor do x, que é 20 vezes 8 menos 40. 20 vezes 8 dá 160, menos 40 dá 120. Agora vamos substituir o 10x mais 40. 10 vezes 8 mais 40. Ó, no lugar do x eu botei o 8. Ó. 10 vezes 8 mais 40. 10 vezes 8, 80 mais 40, 120. Perceberam? Ó, novamente, ângulos alternos e externos deu o mesmo valor. E aqui começa a atividade de vocês, tá? A primeira questão.
segunda questão e a terceira questão. Muito obrigada por ter assistido. Qualquer dúvida estarei à disposição.